jornalista hoje é ser um profissional constantemente atualizado, preocupado com a questão da formação e da qualificação. É ter consciência da questão ética. O jornalista é o profissional que faz mais do que apenas reportar o que acontece. Qual o verdadeiro papel do jornalista na sociedade? Qual é o papel do jornalista com a cidadania? Para falarmos mais sobre o jornalista na sociedade, hoje no programa Cidadania em Pauta, recebemos a jornalista Patrícia Mendes Bearari. É isso. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Fátima. Obrigada pelo convite. Há quanto tempo você é jornalista? Eu me formei em 98, né? E desde então eu venho atuando na área. Eu comecei a trabalhar, eu comecei fazendo estágio. E aí fui me interessando, fui prestar a faculdade. A princípio não queria ser jornalista, não tinha isso como meta de vida, meta profissional. O que você pensava? Eu queria ser arquiteta. Aí bem diferente, né, Patrícia? Aí tinha uma prova de aptidão, que você tinha que desenhar, ter habilidades com desenho. E eu não conseguia. Não era essa a minha habilidade. Eu sempre fui muito bem na escrita, os professores de redação, de literatura, sempre gostavam muito do que eu escrevia, mas eu tinha uma coisa com criação, com planta de casa, e eu queria alguma coisa nessa área. E aí eu fui fazer a prova de aptidão e eu não passei nessa prova de aptidão. E aí você podia colocar como segunda opção uma outra profissão, e eu tinha colocado jornalismo. E aí eu passei, e aí eu fiquei nessa, né? Mas o que eu faço? Será que eu faço? Não faço? Falei, olha, conversei com os meus pais, eles falaram, começa, se você não gostar, você interrompe, né? E aí você decide o que você vai fazer. Comecei, menina, no primeiro dia ligaram uma câmera. Eu falei, nossa, logo no primeiro dia? No primeiro dia, a professora colocou a gente em frente à câmera, eu falei, é isso, eu amo isso. Verdade. Eu comecei a falar e aí começamos a escrever textos. Eu falei, eu amo isso, é isso que eu quero. Deus coloca a gente no caminho certo, né? Era uma coisa que eu tinha como ideal ser arquiteta e não era para ser. Hoje eu não consigo me ver arquiteta. Eu tenho que ser jornalista. Você acredita na profissão que você escolheu? Muito. Eu amo a profissão que eu escolhi. Hoje você acha que o jornalismo está na moda? O que é estar na moda? Depende. O que é estar na moda? As pessoas procuram jornalismo, às vezes até sem conhecer realmente a profissão. Muita gente querendo ser jornalista, até para estar nos holofotes. O que acontece, às vezes, é essa confusão que as pessoas têm. Eles colocam o jornalista como alguém que é uma celebridade, uma personalidade, né? Por estar aí na câmera, né? Por ter todo esse aparato em volta. Então, as pessoas confundem um pouco. O jornalista não é uma celebridade, nem deve ser tratado de tal forma. O jornalista, quem é o jornalista? O jornalista de formação acadêmica ou empírica que seja, ele é o profissional que prega, né, que ele trabalha como um tradutor da realidade. É isso que ele é. Ele vai reportar os fatos, os acontecimentos para a sociedade. E de que forma isso? Com isenção, imparcialidade, né, com respeito, muita responsabilidade. Isso é ser jornalista. Então não tem essa coisa glamourosa, muito pelo contrário. A gente entra em buraco, a gente cobre rebelião, lama, quantas, né, inundações. Então não tem nada de glamouroso. Né? Você reporta os acontecimentos podem ser gloriosos ou não. Mas não é o que você vê, assim, diariamente na TV, né? As pessoas têm uma outra ideia. Até mesmo porque jornalistas, né? Eles fazem trabalho que não é de jornalista, vamos dizer assim, né? Há uma confusão, né? E eu até parabenizo vocês por esse tema, por esse programa, para a gente falar bastante sobre isso, porque o profissional jornalista, ele tem uma função muito importante perante a sociedade. Ele é um mediador social, cabe a ele ajudar a transformar as pessoas. A minha tese de mestrado, quando eu defendi, eu queria muito saber, porque eu trabalhei numa emissora regional, e eu queria muito saber até que ponto nós, jornalistas de proximidade, jornalistas regionais, estávamos contribuindo para a formação de cidadãos proativos. Né? Cidadãos que participam, que questionam, que reivindicam. Até que ponto nós estamos contribuindo? Porque eu percebia que as pessoas ligavam na emissora pedindo muito, né, solicitando muito reportagens para cobrar das autoridades. E muitas vezes a gente perguntava, mas você já ligou em tal órgão que é competente para fazer isso? Ah, nem adianta.
A gente liga logo para vocês que vocês resolvem. Sim. E não é esse o papel do jornalista. Ele não é o protagonista da história. O protagonista é o cidadão. Né? O jornalista ele tem que levar informação, conhecimento, porque sem informação, sem conhecimento, não há cidadania. E você acha que no exercício da profissão dá para passar isso para as pessoas? Sim, como dá. Basta você informar com respeito, com dignidade e responsabilidade. Isso é fundamental. Né? É a base. Agora, existem vários motivos que levam as pessoas também a agirem dessa forma. Né? Tem a questão da herança ditatorial, da ditadura, que é aquela coisa não questione, não reivindique. Né? Tem a questão do comodismo, muitas pessoas se acomodam. Tem a questão principal da descrença, nem adianta, eu não vou procurar, não vai resolver. Então eu vou falar direto com quem? Porque apareceu na mídia, então o político vai resolver. Apareceu na televisão, ele resolve rapidinho. Né? Então tem essa questão, tem a questão socioeconômica, né? As camadas menos privilegiadas financeiramente, infelizmente, né? Por não ter acesso a tantas informações, a tanto conhecimento, elas têm o respaldo da TV como muleta para estar andando, fazendo as coisas por elas, né? E não é por aí, não é esse o caminho. E conhecedor dessa realidade, há jornalistas, né, que acabam se aproveitando dessa situação, né? Tem. Existem esses casos, sim. Né? Mas essas pessoas não vão para frente, Fátima. Não vão, sabe? Uma hora ou outra, as pessoas percebem isso. Nós jornalistas, a gente tem que ter como premissa a credibilidade. A gente só consegue a credibilidade com a ética, é com princípios, é com regras, é com respeito, é dando a informação mesmo do jeito que ela é ouvindo 1, 2, 3 pessoas se necessário, né, se necessário for. Então, o bom profissional mesmo é aquele que faz tudo isso e ele consegue credibilidade. E esse vai para frente, esse é confiável, que não é. E as empresas estão preocupadas com isso? Com a área da comunicação, Sim. você diz? Sim. Hoje, né, o jornalista, em que áreas que ele pode atuar? Né? As principais, emissoras de rádio, de TV, jornal, internet e assessoria de imprensa, que aí entram principalmente as empresas. Né? Eu dou aula de comunicação empresarial na pós-graduação. E o que a gente percebe hoje é que o profissional de assessoria de imprensa, ele não é mais simplesmente aquele que manda releases, ele é um estrategista da comunicação. Ele é muito mais do que isso, porque as empresas, elas valorizam sim. Né? A comunicação é vital, é importante, a gente não consegue viver sem comunicação, é impossível. Nenhum ser humano consegue, nem que seja verbal ou não verbal, que use a palavra falada ou escrita, a gente precisa se comunicar. Então é essencial. E as empresas também precisam se comunicar. Muita gente questiona se o assessor de imprensa é um jornalista, né? O que você acha dessa Sim, ele questão? pode atuar também. Há um certo conflito de áreas aí, porque o comunicador social, ele pode ser um relações públicas, ele pode ser um jornalista, um publicitário, enfim, existem as ramificações aí da área de comunicação social. A princípio, se entendia a assessoria de imprensa como cuida de imagem, alguém da área de relações públicas. Aí o jornalista fala, não, peraí, mas se lida com jornalistas, porque o que é o assessor de imprensa? É aquele profissional, estrategista da comunicação que faz o elo entre a empresa, a organização, a corporação e a mídia, os jornalistas. Aí o jornalista falava, não, mas se é para falar com jornalistas, ninguém melhor do que nós, que conhecemos o jargão jornalista, para falar com jornalistas. Então existe esse embate aí, né? Esse conflito aí. Só que é uma área hoje que grande parte de jornalistas atua, principalmente porque é uma das melhores remuneradas, né? E existe preconceito com relação aos jornalistas dos órgãos de imprensa com assessor de imprensa? Eu acho que existe sim. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Só que isso diminuiu muito. Porque hoje o assessor de imprensa ele é visto como um facilitador do jornalista, né? Não é mais aquela pessoa que vai para atrapalhar. Muito pelo contrário, ele facilita na hora de você pedir uma foto, uma imagem, informação, um entrevistado. Então, como ele é o facilitador de trabalho, isso é bom para o jornalista, é bom para a sociedade, que ganha também com uma informação mais completa. Qual a avaliação que você faz hoje dos jornais, atualmente? Jornais impressos? Em termos de credibilidade? Sim, você acha que há uma preocupação com a credibilidade? Olha, se a gente, ou com a preocupação com vender jornais? Se você me perguntar assim, a imparcialidade é 100% imparcial, todos os veículos, eu seria leviana e mentirosa se eu dissesse que sim. Infelizmente, não. Nós, jornalistas, eu acho assim, a gente tem que trabalhar e acreditar em 100% nos nossos princípios.
e tentar argumentar, né, com os nossos patrões, com os nossos superiores, dentro das possibilidades que a gente encontra. Isso é possível, isso é. Né? Você chega e fala assim, olha, eu acho que a gente não pode levar por esse lado, vamos ouvir tal pessoa também, argumente. Você tem que argumentar, cabe ao jornalista, né, que tenha princípios éticos. Agora, você dizer 100% imparcial, não, porque existem interesses mercadológicos, interesses financeiros, interesses patronais e até interesses pessoais do próprio jornalista. Só que nós temos que ter o quê? Como princípio e regra, né? Acreditar em nós mesmos e ter respeito pela pessoa, porque isso é muito sério. Uma informação mal apurada, você pode causar depressão na pessoa, danos irreversíveis, financeiros. Isso já aconteceu várias vezes, o caso né? da escola base, né, que a gente tem isso no jornalismo como exemplo, né, infelizmente um mau e um bom exemplo por um lado, que é o que aconteceu na década de 90, né, uma escola de São Paulo, os donos foram acusados de abusar sexualmente das crianças. A mídia, ela condenou, antes mesmo da justiça. Deu como certo que tinha acontecido o fato, né? E eles foram inocentados. Né? Só que saiu, e aí a escola fechou, etc e tal. A vida deles foi arruinada, acabou, né? Então você pode prejudicar muito, né? É um assassinato civil que você provoca na pessoa. Então é muito sério ser jornalista, não é uma brincadeira. Bom, e o leitor, né, no caso dos impressos, que entra a revista, os jornais, como que ele deve se precaver disso tudo? Porque, como você disse, não há 100% de credibilidade no que se lê. E como que a gente pode lidar com essa situação? Buscando outras fontes. Hoje o que não falta é informação. Às vezes você tem a sensação de não conseguir ler tudo. Né? Você que é jornalista, eu que sou jornalista, a gente tem essa sensação, a gente quer ler e não dá conta de tudo. É muita informação. Então, ficou na dúvida, não gostou, procura outro veículo. Né? Hoje, o consumidor, o cidadão em si, aquele que tem conhecimento, né, que busca informação, ele está muito mais crítico do que antes e muito mais participativo. Hoje, com o meu celular, eu consigo estar na rua e captar uma imagem. Eu estou ativo, eu estou participando, eu estou fazendo a notícia de uma certa forma, entendeu? Estou contribuindo para isso. Então, hoje, nós, assim, as pessoas que têm acesso a isso, que infelizmente ainda não é a maioria, né? Mas quem tem acesso a todas essas informações está muito mais participativo e crítico. Então, não está contente, né, com determinado veículo, determinada informação, busque outras fontes. O que não falta é informação. Quer dizer, no impresso, a questão da internet também entra, né? Muito! Para quem tem acesso é ótimo, tem mesmo. Tem revistas segmentadas da área, né? Diversos programas, diversas emissoras, basta a gente procurar. Bom, vamos falar sobre a questão da formação superior dos jornalistas, que é uma história que muito nos interessa, né? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, eu sou professora, sou professora universitária de graduação de jornalismo e publicidade de pós também. Não poderia ser diferente, eu sou uma defensora mesmo não sendo, se eu não fosse professora eu ainda seria, né? E não falo isso apenas pela nossa categoria não, pelos jornalistas, é pela sociedade. Como eu disse, é uma profissão muito séria, não é brincadeira, não é uma questão de mera liberdade de expressão, não é isso. É toda uma técnica, é todo um conhecimento científico. Jornalismo é ciência, é uma ciência social. Então, quando a gente está na faculdade, a gente estuda técnicas de entrevistas, de reportagens, de comportamentos, os textos, como que eu trabalho a formação dos textos. Né? Tudo isso a gente trabalha em sala de aula, tudo isso a gente desenvolve. Nós fazemos laboratórios. Então, como isso não é importante? Quem ganha com isso é a sociedade. É óbvio que existem bons jornalistas empíricos da prática, mas quem nos garante que eles não poderiam ser melhores ainda se eles fizessem uma faculdade? Eu tenho exemplos disso, que eu dou aula para alunos que já têm a prática. E eles estão se tornando excelentes profissionais. Quer dizer, sempre o aprendizado é importante, né? Sempre contribui. Alguma coisa você vai aprender, Lógico, né? sempre contribui. Então, assim, eu lamento muito, lamento pela sociedade, lamento pela minha categoria, mas acredito muito que isso vai ser revertido, que isso vai mudar. O que você acha? A que você atribui que isso aconteceu? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já.
Se você usa drogas, sabe o que você tem na cabeça? Use a cabeça, não use drogas. Drogas, nem morto. Seja burro. Use drogas. O papel do jornalista na sociedade é o tema do Cidadania em Pauta de hoje. E a nossa convidada é a jornalista Patrícia Mendes Bearari. Bom, a gente terminou o bloco anterior. Eu perguntei para você a que você atribui, né, essa desobrigação do diploma de jornalista. É algo bem subjetivo que eu vou te responder, é bem pessoal. Eu acho que tem muita relação com os interesses patronais, né? Porque você acaba desestabilizando toda uma categoria e aí você não tem uma padronização de salários, né? E isso favorece quem? Os patrões. Então, eu não posso afirmar categoricamente com certeza, mas esse seria um dos motivos, com certeza. É algo subjetivo que eu leio muito a respeito, né? E me informo que um dos fatores seria esse, né? O que você acha da remuneração do jornalista hoje? É lamentável, né? É muito triste. É triste demais, não é à toa que a gente tem que se virar, né? Não ficar, às vezes, num só serviço. E a realidade do jornalista é uma realidade bastante dura, né? Muito. Você, assim, você não costuma ter feriado, você tem horário para entrar, não tem horário para sair. Trabalha você não com tem tempo, final de né? semana, né? Você não sabe a hora que a notícia acontece. A notícia pode acontecer. Quantas vezes eu estava na emissora, estourava uma rebelião aí de madrugada, a gente tinha que sair de madrugada. E você tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Muitas vezes a gente nem conseguia se alimentar, né? Porque às vezes, a tropa de choque vai entrar, então você tinha que ficar aguardando, você não podia sair dali. Você viveu muito essa situação? Porque Muito, você fala muito como exemplo, né? muito. Porque a nossa região aqui, né, os presídios, então acabei vivenciando bastante. E até a questão da própria vida está em risco ali também. Também, né? Quantas vezes ocupações, né, de fazendas que a tropa de choque também entrava e a gente acompanhava. Claro, a gente acompanhava dentro dos nossos limites também, a gente não ia na frente, né? Tinha todo um respaldo de segurança, mas mesmo assim, né, existem esses riscos sim. Então, é muita dedicação. É uma profissão que a gente tem que se dedicar muito, de corpo e alma mesmo. Você acha que essa profissão, sempre. O pessoal é unido ou não? Eu estava conversando isso lá na redação agora. Uma vez uma professora minha me disse, eu ainda estava na faculdade, ela disse assim, olha, vou falar uma coisa para vocês, eu nunca vi classe mais desunida que nem jornalista. É uma classe que ajuda tanta gente, né? Os presos, você vai lá e mostra as condições que eles vivem. Você mostra do sem terra, né? Agora, quando é para falar da gente, eu fiquei triste com aquilo. Eu ainda era estudante, eu falei, eu não acho que ela está certa. E hoje, professora, a senhora estava certa. Infelizmente, é uma classe ainda desunida. Acha, Patrícia? Não sei se é muita o tempo, competição? Talvez o tempo, né? É aquela coisa de falar assim, talvez descrença também, o tempo que é corrido, a gente, né, a busca pelo furo de reportagem, de estar na frente, dá muito trabalho. Quem não conhece, a gente está aqui numa entrevista que fica em meia hora falando, não sabe o preparo que tem tudo isso, né? Levantamento de pauta, discussões, debates, aí você grava, vai editar, é muito demorado, envolve muitos profissionais. Então, às vezes, por questão de tempo, de comodismo, de descrença também, acho que as pessoas vão deixando, né? Os jornalistas vão deixando, infelizmente. Você acha que dá para reverter isso? Claro, a gente se conscientizando, né?
o Ângelo, o AG, que trabalha aqui com vocês, eu brinco com ele, eu adoro os e-mails dele, porque ele é uma pessoa, assim, ativa mesmo, né? Ele manda e-mail falando do diploma. Ele é um conciliador. Ele fica, assim, né, louco com isso, e eu adoro os e-mails dele. Eu respondo, eu falo, ai, AG, me manda mais, eu quero saber, eu quero estar por dentro, né? Então é isso, a gente se informando também. É engraçado, a gente trabalha com informação, com comunicação, e não se comunica como deveria, Mas eu acho que né? até pela falta de tempo, como você falou. É tudo muito corrido, né? Infelizmente é assim, mas e a gente pode mulher jornalista até mais, a gente né? pode, que a gente tem também os nossos deveres, né? No dia a dia, assim, pessoais também. A gente tem nossa vida pessoal, então é complicado. Mas a gente pode mudar isso sim, sempre. A gente não pode nunca imaginar que não. Eu acredito sim que agora com essa proposta da emenda constitucional, com essa PEC, que isso vai ser revertido, né? Eu espero muito. É o que a gente espera, Eu espero, de verdade. Bom, o nosso programa é o Cidadania. O que jornalismo tem a ver com cidadania? Então, foi o que a gente estava falando, né? Esse assunto me interessa muito. Porque quando eu estava lá na emissora e eu recebia essas ligações, eu falava, gente, mas como que a pessoa... Ela reclamava de um buraco da rua dela. Não, vocês têm que vir aqui fazer a matéria que não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas a senhora já ligou para a Secretaria de Obras, que é o órgão responsável? Não, nem adianta ligar. Vai vocês lá, mostra que no outro dia está arrumado. Aí eu comecei a falar, gente, mas até que ponto a gente está contribuindo para a cidadania? Porque ser cidadão é você ser ativo, participativo. Você pode e deve sim procurar a mídia, mas não deixar que a mídia tome o papel de protagonista, que é do cidadão, não é da televisão, não é do jornalista. Nunca deve ser. Aí eu fiquei me questionando até que ponto nós estamos contribuindo. Né? E eu mesma me questionando, porque eu sempre me questionei muito isso. Falei, até que ponto que eu estou contribuindo para isso, para esses cidadãos? E aí eu fui verificando, eu dividi a minha tese em 4 etapas. Em todas as etapas, né, as pesquisas, isso ficava cada vez mais comprovado que não, as pessoas esperam que a TV, que o jornalista reclame por elas. Aí eu falei, peraí, tá errado isso. A visão paternalista de outros campos também, eu falei, como mas da política, tá errado né? isso, né? E isso a gente tem que reverter. Primeiro sabendo, tendo consciência disso, porque até então, nós mesmos na emissora, a gente ficava feliz quando um problema era resolvido, quando saía na TV. Aí ficava, nossa, nós conseguimos ajudar a pessoa. Mas não é isso, a gente tem que ajudar a pessoa a informar. Então, olha, tá o problema ali, o que a senhora deve fazer? Vai reclamar nos órgãos competentes. Não deu certo? Vamos voltar a falar. Reivindica. Os vereadores, eles estão aí para isso, né? Procure, se informe. O que eu devo fazer? Seja proativo mesmo. Isso a gente tem o dever de contribuir. Nós, jornalistas, temos o dever dessa transformação social contribuindo para a cidadania. Isso sem dúvida. Bom, o jornalista também pode ser considerado um investigador, na sua opinião? Ele é um investigador, né? Ele tem que apurar os fatos e muito bem apurados. E dá tempo para tudo isso? Tem que dar, a gente se vira. É muito engraçado, né? É tudo muito corrido. A gente trabalha com o tempo, a notícia, e hoje com a internet, com os meios concorrentes, isso está muito mais veloz, né? E a gente tem que estar antenado a todo momento, né? O jornalista nem quase pode dormir, né? Você já acorda, você já tem que buscar o jornal, a revista, se informar, assistir televisão. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu já faço é ligar a televisão. A gente tem que se manter informado. Então, não tem como ser diferente isso, né? Tá sempre se atualizando. Por isso que mais uma vez, eu defendo a questão do diploma, porque é isso, né? É leitura constante, é estudo constante, é conhecimento constante. Não dá pra parar, basta né? nem a faculdade, né? Nem a universidade, não basta. Hoje, para você se sobressair, para você ser um profissional mesmo atuante no mercado, você tem que ter uma pós. Não adianta mais apenas uma graduação. Não adianta, o mercado Você não acha é que isso exigente, virou um né? mercado ou é necessário mesmo? O grande problema, agora eu vou falar uma coisa também. O grande problema é quando a gente tem aí várias universidades surgindo e não se preocupa com a qualidade. Né? Não basta ter um diploma, um canudo, um papel. Isso eu também sou contra. Né? O que a gente, aí sim, né, deviam se exigir, não é questão do diploma, é a qualidade. A qualidade das Exatamente, universidades, a qualidade. né? Porque aí você ter várias universidades e não ter profissionais qualificados, né, não ter estrutura qualificada para estar formando essas pessoas, aí sim, isso é condenável. Né? Você que está dentro de uma universidade, a procura pelo curso modificou depois da questão
da desobrigação do diploma? Não, nós não sentimos isso. Em termos de quantidade, não. Mesmo que eu te falei, as pessoas... É uma exigência do mercado. O mercado é seletivo. Não basta ter uma graduação, você tem que ter uma pós. E eu tenho muitos alunos que trabalham já na área, atuam na área de forma prática e estão buscando essa formação hoje acadêmica. Você acha que, bom, acho que é um assunto até bastante interessante, a questão da censura. A gente luta contra ela, com certeza, né? Mas na sua opinião, dá para ter um jornalismo ético com censura? É complicadíssimo isso, né? Porque é uma censura, às vezes, camuflada, né? É aquela coisa da opinião, de emitir opinião, né? Da imparcialidade. O que eu condeno muito, porque existem programas que você sabe que são opinativos. E aí tudo bem. Você pode concordar ou não. O problema é quando isso é camuflado. É aquela técnica subliminar, né? Que você, num primeiro momento, não consegue captar. Isso é um problema, isso é um risco, porque você não dá o direito de escolha do outro, né? Então, é um grande desafio mesmo, você conseguir trabalhar sem ser censurado. Mas eu acho que isso é possível, sim, né? Dentro dos seus princípios, argumente, né? Mostre os outros lados, né? Não deixe de acreditar nos seus princípios. Eu acho que não tem nada melhor e não tem retorno melhor do que isso, né? Eu costumo dizer, aconteceu uma coisa comigo que foi o meu troféu ESSO de jornalismo, né? Foi mais do que um prêmio. Aconteceu uma coisa comigo, eu contei isso para os meus alunos desse ano. Uma vez eu fui fazer uma matéria, surgiu uma matéria de última hora. Um garoto, ele foi morto, né, por motivo de drogas, era um menor. E aí a emissora falou, olha, Patrícia, traz essa matéria para o jornal agora. Isso era de manhã, eu tinha meia hora para fazer essa reportagem, porque depois ela tem que ser editada. E eu tinha que ir no velório. E eu sempre detestei fazer isso, porque eu acho que a gente não pode invadir um momento desse de dor. Aí eu cheguei no velório, cheguei até lá e conversei com a irmã dele. Falei, olha, expliquei a situação, falei, a gente veio aqui apenas para relatar o fato, mesmo porque para as outras mães, as outras famílias se darem conta, né, perceberem, né, situações diferentes do filho, né, se ele está envolvido com drogas ou não, para saber o que isso vai dar. Então tinha uma utilidade, né? Expliquei toda a situação. Não vou pegar imagens do seu irmão no caixão, não quero invadir, não vou pegar o velório, só aqui fora, só para cobrir a matéria. Muito bem, fui lá e tal. Daqui a pouco ela volta com uma mulher amparada. E aí ela falou assim para mim, a senhora, oi Patrícia, tudo bem? Eu não a conhecia, ela sabia meu nome. Eu falei, oi, tudo bem com a senhora? Ela falou, olha, eu pedi desculpas por estar ali. Eu falei, olha, eu sinto muito pelo que está acontecendo. E expliquei novamente. E ela falou para mim, não tem problema, para você eu dou entrevista. Eu lembro essas palavras dela, você não é sensacionalista, você é ética. Aquilo para mim, eu ganhei o dia. Estavam os outros colegas lá e eu, né, fui contemplada, ela acabou concedendo entrevista para nós na emissora. E foi uma ótima entrevista, de grande utilidade. Então, para mim, aquilo foi o melhor reconhecimento. Então, a gente trabalhando de forma ética, um dia... Quer dizer, dá para ser ético mesmo, trabalhando em qualquer lugar. Qualquer veículo você consegue. Dentro das suas, né? As pessoas acabam acreditando mais na matéria de TV ali, porque estão vendo, né, assistindo as imagens ali, às vezes até em tempo real. É possível manipular uma matéria de TV? Você que já trabalhou muito com isso. Como qualquer outro veículo, né? Mas, nossa, eu condeno totalmente. Mesmo existindo essa possibilidade, nem passa, né? Como que você vai reportar? O que acontece muitas vezes, querendo ou não, você deixar um entrevistado falando um pouco mais, né? Deixar um tempo a mais para o outro, o que eu também condeno. Você tem que dar o tempo para um, o tempo para outro igual. Porque cabe a quem está assistindo decidir. Né? Ah, não, então eu concordo com fulano, eu concordo com Beltrano, eu discordo dos dois. Né? Não cabe a nós chegar e falar. O jornalista, ele não deveria ser um formador de opinião, mas ele é um informador. Esse é o papel dele, é informar. Né? É exatamente isso. Nosso tempo está acabando. Assim, eu queria que você deixasse assim, um recado final, tanto para os profissionais de jornalismo, né, que estão nos assistindo, quanto para as pessoas, até para saberem lidar, né, com esse mundo da informação, né, que está aí todo dia na vida das pessoas, né? Que pena que nosso tempo está esgotando. Bom, vamos lá.
Eu acho assim que nós jornalistas a gente tem que se unir mesmo, né? É uma profissão maravilhosa, a gente lida com a realidade, com os fatos, reportando, isso é lindo, é maravilhoso, você está levando conhecimento, informação, contribuindo para a formação de cidadãos, então a gente tem que se unir mesmo, né? Querer sempre melhorar, se reciclar, estudar, buscar novas alternativas. E aí, buscando novas alternativas, aí eu falo para o público, né, para telespectadores, leitores, enfim, buscarem outras fontes. Se você não está satisfeito com determinado programa, com determinado veículo, vá buscar outras informações. Hoje, o que não falta é informação, né, graças a Deus. Então, hoje, qualquer um, né, quando a gente estava comentando, hoje as pessoas, elas são, né, participativas, elas estão ali com o celular, elas podem pegar uma imagem, né, coloca lá no YouTube. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. O Twitter, né, muitas vezes uma notícia sai antes, né, uma pessoa twitta certas coisas lá e sai antes de uma notícia oficial mesmo. Então, buscar informações, mas também buscar informações em veículos que tenham credibilidade, né? Profissionais que vocês conheçam, confiem, que respeitem. Você acha que a imprensa é o quarto poder? Não deveria ser de jeito nenhum, não deveria, não nos cabe, né? Não nos cabe isso. Nós não temos nem poder legislativo, judiciário, né? Executivo, não nos cabe isso. Se é assim considerado, né, por toda a sua grandeza que tem, ela ocupa uma arena da comunicação, é muito forte, mas eu acho que não nos cabe isso. O quarto poder é de quem está ali do outro lado. Isso mesmo. Obrigada, Patrícia, mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês e obrigada pelo convite, mais uma vez. E obrigada a você aí de casa que esteve com a gente até agora. Eu espero você no próximo programa. Lembrando que o nosso Cidadania em Pauta vai ao ar 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, em 2 horários, às 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu conto com você.